Olá, do outro lado do Atlântico, envio-vos uma saudação afetuosa e desejando-os melhores votos de sucesso à organização desta pós-graduação, que tenho muito em conta e agradeço mais uma vez o convite para vos apresentar algumas ideias sobre este tema. Vou iniciar a partilha dos meus slides. Para aqueles que não me conhecem, sou o vosso orador desta sessão e queria mais uma vez agradecer à direção do Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto, ao ilustre professor Rui Gil da Costa, que também está envolvido no meu convite e relacionado com a área do HPV e da patologia, e à Universidade Federal do Maranhão pelo gentil convite que me efetuou. Eu sou investigador no Porto, no IPO do Porto, tenho várias áreas de investigação, tenho também algumas intervenções na comunidade, através da Liga Portuguesa contra o Cancro, e fui eleito recentemente presidente da Associação Europeia de Ligas contra o Cancro. Sou também professor universitário, doutorado pela Faculdade de Medicina do Porto, e tenho o título de agregação em farmacogenómica e fisiopatologia. A perspectiva que quero apresentar-vos hoje tem a ver com este fenómeno de infecção pelo HPV, que progresso é que temos no rastreio e o impacto que existe, uma ligeira discussão sobre esta questão do Covid. Mais uma vez, muito obrigado à organização. Relativamente às nossas linhas de investigação, temos aqui alguns exemplos do que temos e, sobretudo, gostava de vos iniciar neste tema e que me acompanhassem nesta caminhada sobre este céu das estrelas. Não é por acaso que vos apresento isto, porque, reparem bem, desde a Idade Média, os vários fenómenos patológicos, em especial algumas doenças que hoje em dia sabemos associadas aos vírus, eram atribuídas à influência das estrelas. Ou seja, um dos bons exemplos é o que se passa com o vírus influenza, da gripe, que ainda hoje se chama influenza, exatamente porque na Idade Média se acreditava que estaria sob a influência das estrelas. Mas, na realidade, nem sempre a culpa é das estrelas. Sabemos hoje em dia, e eu gostava que relembrassem, por exemplo, o que são as verrugas nas mãos, estes pequenos cravos, estas lesões pavimentosas, que sabemos hoje em dia se associam à ação de um vírus, e este vírus é o vírus HPV. Recordo também, aqui em Portugal e provavelmente em muitos outros sítios do país e do mundo, que estas lesões eram muitas vezes atribuídas a várias intervenções e nunca aos vírus. Normalmente, estes vírus têm um efeito na proliferação e vejam, por exemplo, qual é o efeito que tem este papilomavírus num cão originando lesões na cavidade oral. Vamos regressar ao início. Sabemos que os vírus, ou uma das formas mais antigas de observarmos a presença dos vírus, tem a ver com aquilo a que chamamos o efeito citopático.
E o que é o efeito citopático? Basicamente, por definição, uma alteração na morfologia celular que hoje em dia sabemos, no caso do HPV, ser atribuível a este vírus. Aqui o exemplo de umas células que eram observadas desde há muitos anos pelos patologistas, até ainda antes de se conhecer o vírus, e a que chamamos coilócitos. Podem observar que o coilócito é uma célula com um halo branco ao redor do núcleo. Reparem bem na comparação de um epitélio pavimentoso com coilócitos, com um epitélio pavimentoso normal, em que temos as células basais, e a progressiva diferenciação nas camadas por ação da creatina e que de alguma forma o núcleo de uma forma mais picnótica na camada superior. A ação do HPV mostra-nos que estas células, sabemos hoje em dia, carregadinhas do vírus HPV completo, adquirem esta forma morfológica que de alguma maneira indicava ou sugeria aos patologistas que haveria alguma alteração relacionada com as lesões verrugosas. Claro que só quando surgiu a forma de se observar que naquelas lesões eram detectáveis viriões completos, é que se chegou à conclusão que realmente aquele efeito citopático observado nos coilócitos era realmente provocado por um vírus, que sabemos hoje em dia que é o vírus HPV. HPV de papiloma vírus humano. Muito bem. Continuando a nossa jornada de compreensão desta ideia, gostava que relembrassem isto. O cancro do colo do útero é dos modelos mais exemplares de uma ação de carcinogênese de um vírus, aqui o vírus HPV, e tem uma história muito interessante que começou há cerca de 150 anos atrás. Há cerca de 150 anos atrás, um investigador observou esta conclusão relativamente simples. Ou seja, na altura, o cancro do colo do útero seria uma das principais neoplasias na mulher, e num grupo especial de mulheres, este tumor, esta neoplasia, era rara. Este grupo, e obviamente já perceberam que não eram ciclistas, de alguma forma sugeria que a doença comum naquela altura, cancro do colo do útero, estaria relacionada com a atividade sexual. E obviamente, quando pensamos em atividade sexual e cancro do colo do útero, o nosso pensamento vai de encontro a algumas questões. Uma delas é porquê? E o porquê, a resposta e a investigação obtida demonstra que é claramente um tumor resultante da ação da carcinogênese de um vírus, o vírus HPV. A questão, o que poderemos fazer? Sabemos já que existe o rastreio e existe a vacinação. Sabemos que o rastreio, desde há muitos anos, foi desenvolvido com uma tecnologia conhecida por todos vocês como Papa Nicolau, inventada por este senhor, e que de alguma forma revolucionou completamente a incidência desta neoplasia. Vamos tentar compreender toda esta história. E obviamente que o senhor Papa Nicolau inventou esta tecnologia que permite a coloração das células e que permitiu a introdução dos rastreios do cancro do colo do útero. Uma questão é como?
como é que este vírus, hoje em dia conhecemos como HPV, desenvolve carcinogénese num epitélio pavimentoso ou escamoso, em que temos umas células basais com a capacidade mitótica elevada e umas células diferenciadas com um núcleo muito picnótico e pouca atividade mitótica. Sabemos que a natureza do vírus é, de alguma forma, procurar estas células. E a melhor explicação que temos hoje em dia é que esta queda ou esta chegada, o atingimento dos vírus HPV a esta zona acontece por microrupturas no epitélio que facilitam esta entrada do vírus nestas células, onde o seu DNA é descarregado e inicia-se o ciclo viral do HPV nas células epiteliais. Esta história de um vírus relacionado com cancro já existe há muitos anos e, só para vos apresentar, sabem que o vírus é obviamente uma entidade muito pequena em comparação com as células e com as bactérias e desde há muitos anos, reparam, fez já há 10 anos, 100 anos, que este senhor, o Peyton Roche, identificou a possibilidade de um agente viral, na altura, se relacionar com a origem de um tumor. Nesta fase, este tumor investigado era um tumor observado nas galinhas. Claro que não obteve muita credibilidade, apesar de ter publicado numa revista muito interessante, mas a verdade é que ninguém achou um resultado muito interessante. Esta experiência é uma experiência clássica da virologia, em que basicamente o tecido era filtrado e o eloado injetado em outras galinhas, e só 56 anos mais tarde foi reconhecida a sua ideia com a atribuição do Prémio Nobel, pois só muitos anos mais tarde é que a investigação, e obviamente recorrendo entretanto a outros métodos como a microscopia eletrónica, demonstrou que realmente o Peyton Roche tinha razão. Muitos anos mais tarde, algo semelhante aconteceu com o professor Harald Zurhausen. O professor Harald Zurhausen era um investigador já prestigiado na altura e observou o seguinte, que, de alguma forma, a sua investigação sugeria que os vírus, papilomavírus humanos, observados por microscopia eletrónica nas verrugas genitais, ou condilomas, seriam mesmo vírus causador do cancro do colo do útero. Este conceito não foi muito bem aceito, porque quando os investigadores observavam tumor avançado do colo do útero, utilizando a microscopia eletrónica, não era visível a partícula do vírus, ou seja, os vírus completos não eram observados. Isto gerou alguma controvérsia. Há relatos do próprio professor Harald Zurhausen ser quase que insultado porque ele insistia nesta mesma ideia e os investigadores na altura não o reconheceram porque não conseguiam observar os vírus. E a verdade é que 32 anos mais tarde foi-lhe atribuído o Prémio Nobel exatamente por se demonstrar que ele tinha razão, que o papilomavírus causa cancro do colo do útero. A questão aqui, e obviamente sabemos hoje em dia
que é possível detectar DNA viral nas lesões em coilócitos ou no tumor avançado do colo do útero. A diferença é que quando temos tumor avançado do colo do útero, praticamente não são formadas partículas virais. Só temos praticamente DNA do vírus nas células. Com a revolução da biologia molecular, foi possível confirmar os resultados do professor Harald Zurausen. E a verdade é que o conhecimento científico nesta área foi completamente revolucionário. Ou seja, reparem bem, com a evolução da tecnologia para a tecnologia PCR, foi reconhecido que praticamente 100% dos cancros do colo do útero eram relacionados e são com o vírus HPV. Em relação à carcinogênese, o que é que temos a dizer, ou que conhecimento é que temos hoje em dia? Basicamente sabemos que este é um vírus DNA, que tem um tropismo para as células epiteliais e que tem, em alguns casos, uma via de transmissão urogenital. Um outro fato é que são muitos papilomavírus, ou seja, há quem diga 200 ou mais, na verdade são muitos, mais de 100, e alguns genótipos são relativamente semelhantes. Reparem bem, esta árvore filogenética sugere que, por exemplo, semelhante a um dos genótipos a que chamamos HPV-18, temos vários HPVs muito semelhantes. Mensagens a registar. Sabemos então que o vírus HPV tem tropismo pelas células basais do epitélio, onde o seu DNA é descarregado e onde se inicia o ciclo viral. Sabemos também que nesta fase inicial são ativados genes a que chamamos ou early, ou precoces. E estes genes estão a ser replicados de uma forma inicial e numa forma epissomal. O que é que significa epissomal? O DNA viral não se mistura com o DNA nuclear. Isto é importante porque estes genes ou estas proteínas E1, E6, E7 mais algumas delas iremos ver são oncogénicas ou transformantes. Há casos em que sabemos que ocorre a integração do HPV no genoma, a integração do DNA do HPV no genoma do hospedeiro, e isto origina várias consequências. Uma delas a instabilidade genómica, outra a desregulação da interação com a P53, como iremos ver mais à frente. Sabemos que destas proteínas E ou early, a E6 e a E7 são aquelas melhor conhecidas, porque sabemos que interagem com proteínas tão importantes da célula, vejam só, P53, e a P53 é tão importante como estar relacionada com a reparação do DNA, com a indução da apoptose ou com o próprio controle do ciclo celular. Mais ainda, sabemos que a inativação funcional da P53 vai provocar a não ativação da reparação do DNA, não controle do ciclo celular e não indução da apoptose como mecanismo de controle de qualidade da célula. Recomendo esta revisão em que descrevemos os vários mecanismos relacionados com a carcinogênese do HPV. Consequências. A ação do HPV pode ter duas consequências. Uma oncogénica, ou seja, sabemos que só alguns HPVs é que vão originar tumor, cancro, tumor avançado,
e estes mais importantes são, em todo o mundo, o HPV 16 e o 18, isto é importante, e, sobretudo, sabemos que este padrão foi observado em Portugal, no Brasil, na América do Norte, na Europa quase toda, ou seja, este padrão sugere que pelo menos os HPVs 16 e 18 são, em todo o mundo, os principais responsáveis da carcinogênese do colo do útero. Isto é uma conclusão obtida em muitos países, em muitas latitudes e longitudes, e, sobretudo, esta revisão, esta meta-análise já tem alguns anos e descreve muito bem estes resultados iniciais, em que, sobretudo, chegamos à conclusão que nesta atividade existem alguns HPVs mais interativos com aquelas proteínas P53 e PRB do que os outros. E também só em alguns HPVs é que é observada a integração do DNA viral no genoma do hospedeiro. Isto é importante porque vai determinar a capacidade desses HPVs serem carcinogénicos, e isto é observado, por exemplo, nos nossos HPVs 16 e 18, que são considerados oncogénicos ou carcinogénicos e que são protegidos, por exemplo, pelas vacinas anti-HPV. Mas a história não acaba aqui. Se continuarmos, a história também nos diz o seguinte, que ter o HPV não é suficiente para desenvolver cancro do colo do útero. Sabemos que o HPV tem uma introdução ou um início com a atividade sexual, mas sabemos também, para a sua ação oncogénica ou carcinogénica, são necessários aquilo a que chamamos cofatores. Ou seja, esta ação dos cofatores é, de alguma forma, essencial para a carcinogênese ser completa. Vejam só este resultado obtido em adolescentes e universitárias do norte de Portugal, em que encontramos todas elas sem lesão, sem cancro, sem qualquer caracterização patológica, portanto, normais, e praticamente 1 em cada 5 era positiva para o HPV. Estes resultados em diferentes países são replicados em números até mais elevados, que podem ir até 60% da população jovem. Isto, obviamente, levou-nos a uma interpretação que é importante e que nos ajuda a perceber que o HPV é uma infecção comum na mulher jovem e só se não é eliminado, ou seja, se houver persistência do HPV, é que esta mulher está em risco de cancro, em especial se a persistência acontecer nos HPVs 16 e 18. Este facto é particularmente importante se houver ação dos tais outros cofatores, ou seja, a persistência do vírus mais cofatores é essencial. Em relação à persistência, eu gostava que pensassem que a persistência ocorre geralmente só, ou seja, a eliminação do vírus HPV ocorre só passado 6 meses a 1 ano. Basta compararmos quando temos uma infecção pelo HPV, é geralmente assintomática. A eliminação é muito lenta e dura muito tempo. Ou seja, são necessários 6 meses a 1 ano e meio, para o vírus ser totalmente eliminado. E isto explica também que a sua indução da imunidade ou a resposta imunitária é muito baixa, daí que haja pouca sintomatologia. Basta compararmos com o que se passa com uma gripe. Quando temos uma gripe,
a resposta imunitária é muito evidente, muito rápida e há muita sintomatologia, febre, dores musculares. No caso do HPV, não temos isto. Como eu referi, a importância dos cofatores. Vamos ver o que se passa com o fumo de cigarro. Aqui um exemplo de um estudo que fizemos há uns anos em que o fumo de cigarro demonstrou claramente ser um acelerador do processo de carcinogênese. Ou seja, todas estas mulheres evoluíram para cancro, todas elas tinham HPVs oncogénicos, mas nas fumadoras a evolução para cancro aconteceu 10 anos mais cedo, mais rápido. Ou seja, é um exemplo de um efeito dos cofatores. Aqui o fumo de cigarro é claramente um cofator na carcinogênese do cancro do colo do útero. E obviamente que existem muitas explicações, basta irem às várias indicações dos produtos carcinogénicos do fumo de cigarro. Sabemos também que algumas mulheres são mais resistentes geneticamente às infecções virais e, no caso do HPV, acontece a mesma situação. Ou seja, existem algumas mulheres à partida mais sortudas do que outras. Cancro do pênis é uma raridade na maior parte dos países e sabemos que uma percentagem deles pode ser originado pelo HPV. Há estudos muito interessantes em diferentes países que mostram isso de uma forma muito clara. Um outro cancro bastante importante relacionado com o HPV é na cavidade oral ou na cabeça e pescoço, que se tornou muito conhecido através da divulgação de um conhecido personagem, um ator de cinema, que de alguma forma teve cancro na cavidade oral originado pelo HPV. Já era conhecida uma lesão muito desagradável há muitos anos, mas sabemos hoje em dia, naquilo que chamamos Head and Neck Squamous Cancer, ou seja, cancro da cabeça e pescoço, que uma percentagem destes tumores, mais ou menos 10%, será causada pelo vírus HPV. E em especial os mesmos HPVs da área urogenital, o 16 e o 18. Isto é importante porque mostra que no caso da cabeça e pescoço podemos ter uma carcinogênese química na maior parte dos casos, provocado pelo fumo de cigarro e pelo álcool, e uma percentagem de 10% dos casos, mais ou menos, com uma carcinogênese vírica relacionada com o vírus HPV. De tal modo, isto é importante, que a investigação mostrou que, no caso do cancro da cabeça e pescoço, os casos resultantes da carcinogênese vírica pelo HPV têm um comportamento muito melhor na resposta à terapia. Ou seja, têm melhor prognóstico, melhor sobrevivência. Portanto, tem um cancro muito menos agressivo. Outro aspecto que parece ser muito evidente e que tem sido objeto de investigação a vários níveis. Por que razão é que só a carcinogênese do HPV acontece em determinados ambientes ou epitélios? Isto tem sido objeto de várias investigações do nosso grupo, com a colaboração do professor Rui Gil da Costa, utilizando modelos experimentais que, de alguma forma, tentam replicar o efeito do DNA integrado do HPV na carcinogênese em diferentes tecidos. E os resultados foram muito interessantes, demonstrando que o efeito microambiente, ou seja, outras moléculas que possam lá existir, e obviamente esta experiência tem sido feita a diferentes níveis, mas uma conclusão bastante interessante
é que este modelo experimental sugere que se comprova a carcinogênese na cavidade oral ou na cabeça e pescoço, e é uma prova de conceito em que realmente é uma realidade. A carcinogênese na cabeça e pescoço é também causada pelo vírus HPV. Isto foi objeto de um artigo publicado recentemente numa excelente revista, em que se demonstrou esta perspectiva de uma forma bastante conclusiva. Ou seja, que no cancro da cabeça e pescoço, nas várias localizações, podemos ter, na maior parte dos casos, uma carcinogênese química, resultante, na maior parte, pelo fumo de cigarro ou álcool, mas existe um pequeno grupo resultante da ação do vírus HPV e que pode ser até objeto de prevenção via vacinação. Um outro aspecto, o que poderemos então fazer, uma vez que já conhecemos mais ou menos a carcinogênese do HPV nas suas várias nuances, e a outra questão é evitar o HPV. Como evitar o vírus HPV? E a primeira mensagem é, obviamente, evitar o HPV através da sua forma mais comum de transmissão, ou seja, a via sexual. No entanto, sabemos que a espécie humana tem que continuar e a atividade sexual é importante, ou seja, mesmo assim, não vale a pena evitar de alguma forma ou acusar os parceiros em exclusivo da transmissão do HPV, e esta mensagem eu gostava que registassem, porque há estudos que tentaram demonstrar que women who have sex with women estariam isentas de HPV, e a resposta é não. O HPV é um vírus de transmissão mucosa a mucosa, ou seja, não é uma transmissão exclusivamente peniana. Estes estudos foram bastante interessantes, mas sugerem que mesmo estas mulheres estão em risco de carcinogênese pelo vírus HPV, desde que sejam vírus oncogénicos. E, do mesmo modo, nos homens, men who have sex with men. Aqui um exemplo de um estudo que publicamos recentemente, a comparação entre grupos de men who have sex with men e os outros. E este estudo foi bem definido e os resultados sugerem que na cavidade oral destes indivíduos iremos ter os vários HPVs, inclusive alguns oncogénicos, e, sobretudo, esta diferença não era exclusiva aos homossexuais, ou seja, ao men who have sex with men. Ou seja, a prevalência do HPV oral era semelhante entre os indivíduos infectados com HIV, entre os men who have sex with men e os heterossexuais. Sobretudo, esta infecção era relacionada com várias componentes, como podem ver aqui. Ou seja, o que temos aqui é que a infecção pelo HPV não é exclusivamente peniana, e quando pensamos relativamente à utilização do preservativo, não nos garante uma proteção total. É recomendada por várias razões. No entanto, só se tivéssemos um preservativo global, com a proteção absoluta, é que teríamos a garantia do efeito do preservativo. Mais uma vez, recorde que a transmissão do HPV não é peniana, é mucosa a mucosa ou pele a pele. Quando pensamos, então, em estratégias de prevenção, o rastreio é, obviamente, uma das estratégias, a vacinação,
E nunca podemos injetar o impacto da educação, uma vez que não há terapeuta específico para o HPV. Quando pensamos em rastreio, e obviamente que aqui a questão no rastreio é tentar antecipar as lesões, iremos ver que no rastreio antecipamos as lesões, na vacinação antecipamos as infecções. O rastreio, segundo o modelo clássico, pelo teste de Papa Nicolau, ou citologia cérvico-vaginal, baseava-se na observação de células alteradas, de citologia alterada. No entanto, com a revolução e os resultados da investigação, foi demonstrado que a utilização do teste de pesquisa DNA de HPVs oncogénicos tem muitas vantagens. Uma delas é a automatização, outra, reservar a citologia só para aqueles casos importantes e até poderá, de alguma forma, favorecer o intervalo de rastreio. Esta foi a estratégia adotada na região norte de Portugal e está a ser implementada por vários países da Europa e é uma estratégia muito semelhante a esta. Ou seja, um rastreio inicial usando o teste de HPV numa amostra de citologia ou numa amostra de uma raspagem cervicovaginal em meio líquido, e os casos positivos é que serão objetos de uma avaliação citológica. Isto permite rastrear rapidamente milhares de mulheres sem ter demora no resultado da citologia. Outra estratégia é claramente muito eficaz, é utilizando aquilo que chamamos de vacinação. E a vacina do HPV introduz uma novidade também, e obviamente ela própria pode ser objeto de ensino para a pesquisa de uma vacina agora para o Covid-19, uma vez que nós já sabemos que na infecção natural pelo vírus HPV, a resposta imunitária não é muito elevada. E então foi necessário evidenciar epítopos ou proteínas do vírus HPV que pudessem ser construídas em VLPs, Virus-like Particles, e induzir a resposta imunitária. Foi o que aconteceu, ou seja, as vacinas existentes hoje em dia contra o vírus do HPV são Virus-like Particles e sabemos que elas, em meio fisiológico, têm a capacidade de se automontarem formando viriões. As vacinas existentes hoje em dia são obtidas com uma única proteína, designada como L1, L1 é de leite, e que de alguma forma nos ajudam a compreender a facilidade na sua construção e a resposta imunitária evidenciando este epítope. O exemplo da observação por microscopia eletrónica dos vírus wild type e as VLPs, basicamente não têm DNA no seu interior e a cápside é construída só por uma proteína. Uma questão que tem sido discutida e é bastante importante em diferentes países é aquilo que se chama a feminização da vacinação anti-HPV. Tem sido objeto de uma discussão bastante interessante, com a argumentação que também, ou ambos os géneros, são afetados pela infecção do HPV. E há vários argumentos. Este é um exemplo de um estudo em que mostra que se vacinarmos simultaneamente 80% de homens e mulheres, ou rapazes e raparigas, o impacto na redução de cancro do colo do útero é quase absoluto.
em especial se utilizarmos a nova vacina nonavalente, que já inclui muitos HPVs considerados carcinogénicos. Ou seja, é uma vacina eficaz e a discussão aqui é verdadeiramente o que está a ser feito na Austrália. Foi aprovado agora em Portugal e começa a ser em muitos países a vacinação para ambos os géneros, ou seja, para rapazes e raparigas. Nós pertencemos a uma Comissão Nacional que esteve envolvida na tentativa de orientar esta vacinação em Portugal e, sobretudo, a nossa mensagem é Gender Neutral Vaccination Against HPV. Esta questão é muito importante, tem a ver com direitos iguais na proteção contra o vírus e contra o cancro. Outra questão bastante importante é o que se chama hesitação, vaccine hesitation, ou a resistência de alguns grupos em aceitar as vacinas. Isto tem sido problema em alguns países, por exemplo, por causa de alguns programas na televisão. Na Dinamarca, a vacinação desceu de 79% a 17%. Foi necessário uma campanha de recuperação de confiança outra vez, e esta é uma questão muito importante hoje em dia, até pela situação da pandemia Covid-19, em que a confiança no rastreio, na vacinação dos sistemas de saúde, precisa de ser ganha novamente. É uma questão de sobrevivência. Outro aspecto bastante importante é a educação de ambos os géneros, e aqui um exemplo do estudo que fizemos há uns anos, em que claramente os universitários atribuíam a fonte da credibilidade do conhecimento aos profissionais de saúde e aos pares. Isto é muito importante e tem impacto nas estratégias de educação e de formação dos diferentes estratos sociais. Um outro aspecto importante, que é referido às vezes, é a questão de considerar a infecção de HPV como um exemplo, em alguns casos, de impacto na medicina legal ou forense. Ou seja, é possível atribuir negligência em antigos parceiros numa infecção por HPV. É uma resposta não fácil. Há julgamentos em tribunal relacionados com esta situação e muitas vezes os resultados são diferentes. Não é fácil a atribuição de culpa. Em 2015, nós organizamos o Mundial de HPV, o HPV 2015, e em que homenageamos os 50 anos de Plano Nacional de Vacinação em Portugal, e em 2017 organizamos a Conferência Europeia do Tabaco, em que a questão do HPV ou do tabaco como cofator também foi discutida. Recentemente, na passada semana, decorreu a European Cancer Summit, e esta European Cancer Summit, entre os vários assuntos que foram discutidos, foi possível estabelecer uma mesa sobre a proteção viral ou a eliminação dos tumores associados ao HPV na Europa, e entre os vários objetivos, entre eles foi a apresentação também de um documento resultante desta HPV Action Network, que tem o patrocínio de várias organizações europeias e que de alguma forma tenta ir nesta direção. Ou seja, é possível
eliminar em 2030 todos os tumores associados ao HPV, pelo menos na Europa. A recomendação foi feita e é um plano que vão ter acesso durante a reunião. Este plano está disponível no site da European Cancer Organization e é composto de 4 componentes. Uma delas é a questão da vacinação neutra para o género. Segunda, a necessidade de incentivar rastreios organizados 70% até 2030, oferecer as melhores práticas clínicas e incentivar a necessidade da compreensão que quer a vacinação, quer o rastreio, são estratégias decisivas na prevenção desta neoplasia. Também nesta European Cancer Summit foi proposta a resolução número 1, em que basicamente urge tomar medidas em relação ao rastreio que não sejam submetidas à interferência do Covid-19, e uma das hipóteses propostas, porque os resultados assim sugerem, é que a utilização da autocolheita pode ajudar a esta questão. Esta resolução foi aprovada e irá ser recomendada a todas as organizações que são membros da European Cancer Organization. A segunda resolução foi a seguinte: sobre a vacinação, sabemos que os tumores associados ao HPV são evitáveis pela vacinação universal. É necessário, então, uma grande campanha de implementação da confiança na vacinação para o vírus HPV. Foi outra resolução aprovada e irá ser recomendada a todas as organizações membros da European Cancer Organization. Termino aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o convite e indicando que em Portugal, no Porto, também há surf, também há sol, embora as águas sejam provavelmente muito mais frias do que no Brasil. Um abraço deste lado do Atlântico e o meu muito obrigado pela vossa atenção. Bem-ajam e evitem os vírus.